Olá, alunos do sexto ano AB, nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de multiplicação. Lembrando que a página do livro é a página 47 e continuamos com a mesma pergunta norteadora: onde e como se aplicam as operações de multiplicação com números naturais? Então, vamos lá. Nós vimos na aula anterior primeiras e segunda ideias relacionadas à multiplicação. Nessa aula de hoje, nós vamos ver terceira e quarta ideia associada à multiplicação. Nessa terceira ideia, nós vamos ver como se enumerar possibilidades, quer dizer, a multiplicação relacionada com a enumeração de possibilidades. Então, vamos lá. Temos aqui duas situações. Vamos primeiro a essa aqui, a primeira, que está nesse lado, que tem uma tabela e mostra figuras geométricas. O que está acontecendo aqui? Aqui nós temos a combinação de 3 quadrados de cores diferentes com 3 triângulos de cores diferentes. De que maneira nós podemos combinar essas duas figuras geométricas com cores diferentes ou de mesma cor? O importante é utilizar todas elas. Então, aqui nós temos esse diagrama que vai mostrar todas as combinações possíveis. Então, vamos começar aqui, vamos utilizar o próprio desenho para fazer as combinações. Ó. Então, olha aqui, nós temos o triângulo amarelo com o quadrado amarelo. Então, nós formamos a primeira figura, que é o quadrado com o triângulo amarelo. Logo após, a gente pode ter o triângulo amarelo com o quadrado azul. Então, formamos essa segunda figura. E nós temos o triângulo amarelo com o quadrado vermelho, formando essa figura. Na segunda fileira, nós temos agora o triângulo azul combinando com o quadrado amarelo, formando a primeira figura. O triângulo azul com o quadrado azul, formando esta figura. E o triângulo azul com o quadrado vermelho, formando essa figura. E a última combinação é o triângulo vermelho com o quadrado amarelo, formando essa figura. Temos o triângulo vermelho com o quadrado azul, formando essa figura. E o triângulo vermelho com o quadrado vermelho, formando essa outra figura. Então, quantas possibilidades eu tenho de fazer essas combinações? Você vê claramente, tanto no gráfico, no desenho, quanto aqui na disposição que ele faz aqui, uma por uma. Se a gente contar aqui, começando pela figura, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos 9 possibilidades. Vamos aqui. Então, nós temos aqui, ó, 9 possibilidades. Mas, onde é que está inserida, então, professora, a multiplicação? De onde partiu esse 9? Olha aqui. Olhando para a nossa primeira coluna e a nossa primeira linha. Primeira coluna aqui são os triângulos e a primeira linha, os quadrados. Então, se eu tenho 3 triângulos e 3 quadrados, a minha combinação fica da seguinte forma, né? Fica 3
mais 3 mais 3, né? Que dá um total de 9. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, olha aqui onde entra a nossa multiplicação. Listando aqui as possibilidades. Vamos para a segunda. Temos aqui, mais uma vez, a combinação. Eu tenho dois modelos de short e tenho 3 modelos de blusa para fazer essa combinação. Então, com esse short, eu tenho 3 possibilidades, que é ele com a primeira, chamando essa aqui de primeira, essa de segunda e essa de terceira. Então, esse primeiro short com essa primeira alternativa de blusa, com essa segunda e com essa terceira. Então, aqui eu já tenho 3 possibilidades de formar um look, de vestir esse short com essa blusa, com essas 3 opções de blusa. E aqui do mesmo jeito. Mudou apenas o quê? O short, só mudou o short. E eu tenho a mesma quantidade de blusas, as mesmas opções. Mas com esse short eu formo mais 3 opções. Logo, eu tenho aqui quantas opções do total? Eu tenho 6. Logo, eu tenho 2 vezes o 3, né? Que dá igual a 6. Olha onde a nossa multiplicação pode facilitar, né? Então, 2, que está se referindo a os shorts, as possibilidades dos shorts, os modelos diferentes, e 3 relacionado aos modelos de blusa que eu tenho. Então, essa é uma combinação. Vamos aqui, então, enumerar possibilidades. Então, tá ligado a essas situações que nós vimos, né? As combinações que nós podemos fazer com os elementos que nós temos, elementos diferentes, né? Por exemplo, como a gente viu, o triângulo com o quadrado, mudando as cores, o short com os diferentes modelos de blusa. Então, assim, a gente pode utilizar a multiplicação. Vamos, então, à nossa próxima ideia. Então, vamos lá à nossa quarta e última ideia. Essa ideia é a proporção, que é uma relação entre quantidades que acontece sempre de forma semelhante. Vocês vão poder perceber agora nessas situações. Bom, temos aqui, primeiro, a figura das crianças, cada uma segurando os balões. O que é que nós vamos agora se atentar nessa primeira figura? Na primeira criança aqui, ó, ela está segurando 3 balões. A segunda, também a mesma quantidade. A terceira, a mesma quantidade. E a quarta também. Certo? Cada criança está segurando 3 balões. Então, como eu posso fazer essa relação entre a quantidade de crianças e a quantidade de balões? Então, vamos lá. Eu vou chamar a primeira criança. Na primeira criança, eu tenho quantos balões? 3. Se eu tiver 2 crianças, eu vou ter quantos balões? 6. E se eu tiver 4 crianças, eu vou ter quantos balões? 9. 9 não. Vamos aqui, corrigir isso aqui. Já pulei para o 4, vamos para o 3, né? Se eu tiver 3, então eu terei 9. E se eu tiver 4, eu terei, então, 12. Então, esses aqui são os balões, né, que eu tenho. E houve bem que diretamente uma relação.
uma criança, 3. 2 crianças, 6. 3 crianças, 9. 4 crianças, 12. Perceba que essa relação ela foi aumentando sempre 3 a 3. Se eu fosse, então, se eu tivesse aqui mais uma criança, então, 5 crianças, então eu teria 15. Mas, transformando essas situações na nossa multiplicação, então, eu tenho uma criança com 3 balões. Então, eu tenho 3 balões. Se eu tiver 2 crianças, cada uma com 3, eu vou ter 6. E assim por diante. Se eu tiver 5 crianças, eu terei o quê? 15 balões. Olha a relação que se estabeleceu entre essas quantidades, a quantidade de crianças e a quantidade de balões. Então, para se obter aqui, no caso, o total de balões que eu tinha nessa situação. E assim por diante. A cada vez que você aumenta as crianças, você também vai aumentar os balões. Essa relação de proporção que está existindo nessa situação. Na segunda situação, nós temos aqui o carro e a roda. Nós sabemos que cada carro, se eu tenho um carro, e cada carro tem o quê? 4 rodas. Mas se eu tiver 3 carros, o que vai acontecer? Se eu vou multiplicar, então, ó, essa quantidade de carros pela quantidade de rodas, para me obter pela quantidade de carros que eu tenho agora. Aqui é a quantidade de rodas e aqui é a quantidade de carros que eu tenho. Para mim conseguir encontrar a quantidade de rodas, então eu faço essa multiplicação. Então, 4 vezes 3, 12. Então, recapitulando, um carro tem 4 rodas. 3 carros, multiplico pela quantidade de rodas que tem um carro, vou encontrar 12 rodas. E se eu aumentar essa quantidade? 4 carros, se eu multiplicar então por 4, eu vou ter 16 rodas. Se tiver 5 carros, então eu vou multiplicar por 4 e vou ter, agora no total, 20 rodas. Então, sempre vai acontecer essa relação entre a quantidade de carros e a quantidade de rodas, certo? Sempre também na mesma quantidade. Então, essa aqui também é mais uma relação de proporção. Com isso, a gente conclui as ideias sobre multiplicação. Vão estar disponíveis as atividades e as dúvidas vocês podem colocar no nosso portal e a gente vai estar à disposição. Brevemente nós voltaremos com os demais conteúdos. Até breve e obrigada!